Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Bioclimatologia Animal para o curso de graduação em Zootecnia da Universidade Federal de Lavras. Aqui quem está falando é o professor Rony Antônio Ferreira e nós vamos trabalhar hoje o tema modificações ambientais. Para ficar um pouco mais fácil, nós separamos e vamos identificar para vocês ao longo das telas as diferenças de recomendações de modificações para monogástricos e modificações para ruminantes. Vamos iniciar agora então com as modificações primárias. As modificações primárias são aquelas trabalhadas com o objetivo de reduzir o calor na instalação. E nós usamos essas modificações ambientais primárias o máximo que a gente puder, porque quando elas forem bastante utilizadas, forem bem aproveitadas e bem dimensionadas, a gente tem uma menor necessidade de modificações secundárias de ambiente. E normalmente as modificações primárias elas são realizadas no macroclima. Elas são de execução mais simples e elas devem ser projetadas para serem executadas no início, antes do projeto, até no momento de construção do galpão. Como exemplo de modificações primárias, nós temos aí sombreamento com árvores, uso de quebra-ventos, ventilação natural, e nós vamos abordar algumas para vocês. Diferente das secundárias, que são aquelas modificações para correção de bioclima. Isso quer dizer o quê? Todas as modificações primárias foram utilizadas e ainda não conseguimos chegar naquele ambiente ideal que a gente gostaria do ponto de vista térmico. As modificações ambientais primárias, então, nós vamos trabalhar em dois vídeos. Nesse primeiro, na parte 1, nós vamos estudar a localização do galpão, a largura do galpão e a importância da altura do pé direito, a distância entre as edificações e a escolha da cobertura do galpão. Depois nós vamos trabalhar paisagismo circundante, cortinas, forros, tipos de piso, sombreamento natural ou artificial e o uso de quebra-ventos no entorno do galpão. Vamos então ao nosso primeiro vídeo, que trata na primeiro ponto aqui, aspecto a ser abordado, que trata da localização do galpão. Em princípio, então, nós devemos evitar os terrenos de baixada. Normalmente, quando a gente escolhe a localização de um galpão, a gente tem muitas opções dentro de uma propriedade rural. E dessas opções que a gente tem, normalmente aquelas nas partes mais altas da propriedade são as que apresentam a melhor localização. Porque elas têm uma ventilação maior do que outras áreas. E é muito importante que você aproveite essa ventilação natural porque ela é de graça. E ao mesmo tempo que a gente está pensando na ventilação natural, a gente tem que se preocupar com a drenagem. Um solo tem que ser bem drenado, porque se você vai usar principalmente tipos de criação animal que exige piso com substrato, por exemplo, compost barn para bovino leiteiro, a boa drenagem do galpão é fundamental para que o piso se mantenha com umidade mais baixa. E talvez isso pode até tornar o sistema de criação inviável se for uma drenagem deficiente. E quando a gente pensa na localização do galpão, o primeiro ponto que nos vem à mente é a localização com relação ao vento natural. O ideal seria essa condição que eu estou mostrando na figura para vocês. Ventilação transversal ao galpão, no sentido lateral, porque o vento ele entra de um lado da instalação, ele vai sair do outro, e o objetivo dessa ventilação natural, que é de graça, é a troca de calor e também a higienização no que diz respeito a gases da instalação, produzido pelos animais. Então observe bem se há existência de barreiras naturais, como montanhas, matas, uma plantação de eucalipto qualquer, que diminua ou até impeça essa ventilação natural. Veja qual é a posição dos ventos dominantes, e se for essa da figura, seria o ideal, e seria o recomendado dentro de uma instalação. Segundo ponto que a gente deve observar é o posicionamento do galpão. Na maioria das vezes, o sentido leste-oeste, considerando aí o norte geográfico, é o recomendado.
Quando eu penso em norte geográfico, é um pouco diferente do norte magnético. Nessa figura a gente pode observar que o norte magnético, eu coloquei aqui do lado, no canto inferior direito, uma bússola, e esse ponto vermelho da bússola ela vai nos mostrar o norte magnético. Por aí você consegue definir qual é o sentido leste-oeste magnético. Mas na realidade o que nos interessa é construir um galpão no sentido leste-oeste verdadeiro, que seria o leste-oeste geográfico. Então cada região tem a sua declinação magnética. Se você entrar nesse site que nós indicamos aí na parte inferior da tela, você vai jogar as coordenadas geográficas e vai identificar qual é a declinação magnética da sua região. Então, para nós no hemisfério sul, nós fazemos uma correção no sentido horário, considerando a bússola, e você vai ter essa posição aqui que eu estou mostrando para vocês, a declinação magnética, que seria então o norte geográfico, e com isso eu consigo traçar o leste-oeste geográfico, que é o que a gente chama de leste-oeste verdadeiro. Qual é o objetivo disso? É que o Sol caminhe na parte mais alta do telhado, na cumeira do telhado, e não incida no interior da construção, que esse não é o nosso objetivo nesse momento. Quando não é projetado na forma adequada do ponto de vista leste-oeste geográfico, a gente incorre nesses problemas que eu estou mostrando nessas duas fotos para vocês. Na foto da direita, a gente observa que o produtor ele deixa de usar mais ou menos nessa figura aí, nessa foto, em torno de 1,20 m a 1,30 m de toda a extensão do galpão. Os animais vão se concentrar na parte de sombra e lá nós vamos ter uma densidade muito maior, nós vamos ter uma proliferação de gases, um acúmulo maior, uma densidade maior de animais, e com isso a produção de calor também fica aumentada. Acaba que a densidade maior naquela região torna o ambiente mais hostil para eles. E aí o produtor ele lança a mão, aliás, de artifícios, como a gente pode observar na foto do lado esquerdo. E essas lonas elas vão diminuir a ventilação natural do galpão. Então por isso que elas não são indicadas. O ideal seria a gente trabalhar com o leste-oeste geográfico, o leste-oeste verdadeiro, posicionando o galpão no sentido do comprimento. E se for o caso do oitão poente, nesse caso da foto esquerda, a gente plantar uma árvore para diminuir a incidência de radiação solar. Mesmo para ruminantes, a gente recomenda que o galpão seja construído no leste-oeste verdadeiro, porque quanto mais comprido for o galpão, quando ele é construído no sentido leste-oeste, a gente pode observar nessa figura da direita, que a área ensolarada do galpão é bem menor em comparação com quando o galpão é construído no sentido norte-sul. Então veja que mesmo assim, nós temos que respeitar, mesmo sendo para ruminantes, nós temos que respeitar o sentido leste-oeste verdadeiro. Outro ponto importante que a gente tem que se preocupar é a largura do galpão e a altura do pé direito. Os dois estão intimamente relacionados. Veja que a largura do galpão ela vai influenciar no escalonamento de pressão. Escalonamento de pressão quer dizer a quantidade de vento que entra do lado esquerdo numa certa velocidade, ela vai sair do lado direito, nessa figura que nós estamos mostrando, numa velocidade muito menor. Ou seja, a velocidade de deslocamento do ar é menor ao longo de sua trajetória no interior do galpão. E quanto mais largo for o galpão, maior é o escalonamento de pressão. Pensando assim, se a topografia permitir, é melhor que você construa um galpão mais comprido e mais estreito, para você ganhar em escalonamento de pressão. Eventualmente, quando o galpão ele tem um problema de escalonamento de pressão, você vai ter que lançar mão de modificações ambientais secundárias, que seriam o uso de ventiladores ou de exaustores, o que leva a um gasto energético maior ao longo de toda a vida útil do galpão. E quando a gente pensa também em pé direito, é importante a gente se preocupar com a altura do pé direito, porque quanto mais alto é o galpão,
menos calor no interior do galpão a gente observa. Veja nessa tabela mostrando a diferença de altura do teto. Esses valores em cima de temperatura do teto são as temperaturas do telhado na sua interface externa, na sua superfície superior do galpão, e que está variando de 35 graus até 51,7 graus Celsius. No galpão que tem a altura do pé direito menor, 2,40 m, a gente percebe que há uma diferença bem grande em relação ao outro galpão que tem um pé direito um pouco mais elevado, de 3,60 m. E o interessante é, quanto maior a temperatura do teto, maior também vai ser essa diferença de temperatura no interior dos galpões, em função das diferentes alturas de pé direito. Veja que numa situação de calor, num teto que tem a temperatura de 51 graus Celsius, no interior do galpão a gente pode notar que houve uma diferença de 15 graus Celsius, com vantagem para a instalação um pouco mais alta. Então a dica é, não economize em altura do pé direito. Mesmo porque, para aumentar o pé direito de uma instalação, como a maioria dos galpões nos trópicos eles são abertos, o que você vai gastar um pouco mais é de colunas para a sustentação do mesmo telhado. Então não economize, a dica é essa, não economize em altura de pé direito. Nós recomendamos para monogástricos diferentes, as recomendações são diferentes de monogástrico para ruminantes. Veja que para monogástrico a gente trabalha com galpões mais estreitos e ruminantes normalmente galpões mais largos. Então para monogástrico a recomendação média de pé direito é 35% da largura do galpão, para galpões de 8 até 14 metros, como a gente pode observar nessa tabela do lado esquerdo. Para ruminantes, mesmo assim, a gente trabalha com pé direito um pouco mais alto. E é interessante a gente perceber que, dependendo do tipo de manejo utilizado dentro do galpão para ruminantes, você precisa adotar um pé direito um pouco mais alto. Se for necessário a entrada de caminhões basculantes, se for necessário a entrada de tratores, algum maquinário um pouco mais robusto dentro do galpão, um pé direito maior facilita essa entrada do equipamento no interior e facilita todo o manejo. Vejam que isso não é novo. Buffington, lá em 1983, já recomendava um pé direito mínimo de 3,60 metros para as instalações. Na época a gente nem pensava com um trator entrando na instalação para revirar uma cama de compostware, por exemplo. Hoje a realidade é diferente. E outro ponto importante das modificações ambientais primárias seria a distância das edificações. É claro que a altura do galpão é o que vai definir a distância de uma instalação para outra. Veja que a recomendação para monogástrico seria a distância do primeiro para o segundo galpão de 10 vezes a maior altura da instalação. Do segundo galpão em diante, a recomendação é de 20 a 25 vezes a altura do galpão anterior. Então, às vezes, a topografia pode não permitir, mas essa é a recomendação que a gente tem para garantir, ou pelo menos zelar, para uma boa ventilação em todos os galpões. Ruminantes, como os galpões normalmente são mais altos, a gente tem uma recomendação diferenciada, em torno de 5 vezes a altura da construção, a maior altura da construção, de um galpão para outro. Ou pelo menos, se for no entorno, tiver alguma vegetação, alguma barreira, trabalhar com pelo menos 15 metros de distância do galpão para essa barreira, para ter uma ventilação mais adequada dentro do galpão. Esse aspecto de cobertura é fundamental que a gente tenha uma escolha técnica, porque nós vamos trabalhar com diferentes materiais de cobertura, escolher a cor, a inclinação do telhado e se há ou não a necessidade de construção de lanterninha. Vamos por partes e começando então com o material de cobertura. Um ponto importante é que o material a ser escolhido para a cobertura do galpão, para se fazer o telhado, ele deve apresentar na sua parte superior uma alta refletividade e uma baixa emissividade térmica. Quando eu tenho essas características no mesmo material,
eu tenho uma menor transferência de calor externo para a parte interna do galpão e menos estresse por calor os animais vão passar ao longo de toda a vida útil do galpão. Assim, a escolha da cobertura é muito importante, porque quando eu penso que o calor que chega do exterior, ele pode ser 3 vezes mais do que o calor gerado pelo metabolismo dos animais que estão sendo criados dentro do galpão. Isso me deixa claro que a escolha do material de cobertura é fundamental. E essa escolha ela deve passar por aspectos técnicos, como eu disse. O tipo de telha e a inércia térmica que a gente pode observar nessa tabela faz uma diferença tremenda. Veja que telhas de barro, elas apresentam sem forro uma inércia térmica de 18 minutos. Isso quer dizer o quê? O calor que está sendo indicado na face externa da telha, ele gasta 18 minutos para atingir a parte inferior da telha. Isso representa o retardo térmico nesta instalação. Observe que uma telha de alumínio sem forro, a mesma temperatura do lado de fora eu tenho no interior da instalação. E outro ponto interessante é a cor do telhado. Quanto mais claro for o telhado, maior a reflexão da radiação. Naturalmente, quanto mais escuro for o telhado, mais ele absorve e mais calor ele transfere para os animais que são criados no interior do galpão. Então a nossa preferência é para telhados mais claros. E além disso, o tipo de telha tem uma importância fundamental. Eu trouxe para vocês aí 2 tipos de telha, mais recentemente disponibilizados no mercado, que são as telhas sanduíche e a telha ecológica. Essas 2 telhas têm a capacidade de amortecimento térmico um pouco maior. Em comparação com a telha de barro, elas têm uma transferência de calor bem próxima e tem uma construção muito mais fácil. Desculpem. A estrutura do telhado para suportar uma telha ecológica, uma telha sanduíche é muito mais leve. Então, quando você for questionado sobre qual o custo dessas telhas, o custo mais elevado de uma telha sanduíche ou de uma telha ecológica, ele se torna viável numa situação que você vai gastar menos estrutura com o telhado para suportar essa telha que é muito mais leve. Então vale a pena investir na qualidade das telhas. E quando eu trabalho em qualidade de telha, isso já me remete à inclinação de telhado. Nessa tabela eu coloco para vocês inclinações em porcentagem e o respectivo cálculo em graus. Veja que o ideal seria a gente trabalhar em galpões para monogástricos com inclinação em torno de 30 graus, que corresponde a 60% da inclinação do telhado. Esses 30 graus que nós estamos mencionando seria esse ângulo apontado na figura. Para monogástrico, a recomendação é de um ângulo de 30 graus de inclinação mínima. E é muito importante salientar que não é o tipo de telha que define a inclinação do telhado. Quem define a inclinação de telhado é o projetista. Nesse caso, o engenheiro agrícola ou nós, zootecnistas, que vamos trabalhar com essa parte de recomendação de galpões para produção animal. Há uma diferença de recomendações de monogástricos para ruminantes. Quando eu trabalho com monogástrico, a recomendação de inclinação seria de 30 graus, para facilitar e possibilitar um aproveitamento maior do efeito termosifão. Agora, quando se trata de ruminantes, em função da dimensão mais elevada das instalações, são aceitos aí de 15 a 25 graus de angulação, mas na maioria das vezes o pessoal trabalha com 18 a 27 graus. E o lanternim, ele é importante para exaurir os gases e o excesso de calor que fica acumulado no ático. O ático seria esse triângulo imaginário que tem aqui no galpão, e o lanternim é essa abertura. Aqui nós temos 4 tipos de lanternim. Vejam que os mais construídos normalmente são os tipos 1 ou o tipo 2 aí indicado nos desenhos, nas figuras,
E esses lanterninhos, então, eles só são construídos, ou só deveriam ser construídos, em galpões mais largos. Em galpões com menos de 8 metros de largura, eu posso optar por construir ou não o lanterninho, porque são mais estreitos, então o escalonamento de pressão é menor. E em galpões mais largos, galpões com mais de 8 metros de largura, é essencial que eu já projete um lanterninho. A recomendação de dimensões do lanterninho, dessa abertura, ela é diferente de monogástrico para ruminante também. Veja que em um galpão para monogástrico, a gente tem nessa abertura, horizontal aqui que eu estou mostrando, uma abertura que represente 10% da largura do galpão. E na abertura vertical, 5% da largura do galpão. Quem determina o tamanho do lanterninho é a largura do galpão. Essa é uma das recomendações. E esses 5 centímetros que a gente está mostrando aqui agora, seria você traçar uma linha em nível imaginária dessa ponta do telhado, da abertura do telhado, e ao final da telha do lanterninho. E você vai ter que olhar nesse sentido de um lado para outro e conseguir enxergar o outro lado. Essa distância ela vai definir o tamanho desta telha aqui do lanterninho. Por que 5 centímetros? Para permitir uma certa ventilação e evitar a entrada de chuva, eventualmente, dentro da instalação pelo lanterninho. E para ruminante, as recomendações são diferentes. Veja que uma delas é abertura mínima de 10 centímetros para cada 3 metros de largura do galpão, ou uma abertura fixa de 30 centímetros mais 5 centímetros para cada metro de largura do galpão da estrutura, acima de 6 metros de largura total. Então veja que ele acaba ficando um pouco menor do que o lanterninho para monogástricos. E com isso, então, nós vamos finalizar essa parte de modificações ambientais primárias no vídeo 1 e nós vamos continuar as modificações ambientais primárias no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.